Boa noite, me chamo Luciano e até hoje eu não consigo esquecer daquela noite. Sempre que penso nela sinto um arrepio percorrer a espinha e tenho que parar por alguns segundos para respirar fundo. O que vou contar não é invenção nem história de livro, é um acontecimento real que guardo comigo há anos e que só agora criei coragem para compartilhar. Não conto isso para assustar ninguém, mas para deixar registrado, porque sei que alguém vai entender e talvez até tenha vivido algo parecido. Tudo começou quando eu ainda era mais novo e morava em um povoado pequeno no interior do Maranhão. Quem já viveu no interior sabe como é. Ruas de terra batida, casas simples, vizinhos que todo mundo conhece pelo nome e aquele silêncio profundo depois das 10 da noite. Não havia internet, nem televisão em todas as casas, então a vida noturna se resumia a rodas de conversa na calçada, sanfona em algum terreiro ou uma visita rápida a amigos antes de dormir. Mas naquela noite em especial eu estava sozinho, voltando para casa depois de deixar um amigo na entrada da estrada principal. O céu estava limpo, a lua cheia iluminava a estrada e eu tinha a impressão de que podia ouvir até o bater das minhas próprias botas na poeira seca. No começo, tudo parecia comum. Eu já tinha feito aquele caminho dezenas de vezes e nunca havia sentido medo. Mas, de repente, percebi algo estranho. Era um silêncio pesado, diferente do normal. Nem os grilos cantavam, nem os cachorros latiam, nem as corujas piavam. Apenas o som da minha respiração e o farfalhar do vento entre as árvores. Senti uma pressão no ar, como se o ambiente tivesse ficado mais denso, mais frio, mais hostil. E foi então que ouvi. Primeiro um rosnado baixo, quase imperceptível, que fez todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. Parei. Olhei para trás. Nada. O coração começou a bater mais rápido, mas continuei andando, tentando me convencer de que era coisa da minha imaginação. Dei mais alguns passos e ouvi novamente, agora mais forte, mais próximo. Era como se um cachorro grande me seguisse na escuridão. Virei bruscamente e foi nesse instante que o vi. Do outro lado da estrada, parado na sombra de uma árvore, estava um cão enorme, completamente negro, com olhos que refletiam a luz da lua como duas brasas acesas. Ele não se movia, apenas me encarava fixamente. Naquele momento senti as pernas tremerem, mas uma voz dentro de mim dizia para não correr. Corriam boatos na região de que, quando se vê um animal que não parece ser deste mundo, o pior que se pode fazer é dar as costas. Então respirei fundo, apertei o passo e segui em frente. Mas a cada passo que eu dava, o cão também se movia. Ele não corria, não avançava, apenas caminhava lentamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. O som das suas patas pesadas ecoava atrás de mim e, por mais que eu tentasse manter a calma, o desespero começou a tomar conta. A estrada parecia não ter fim. Eu já conhecia cada curva, cada cerca de madeira, mas naquela noite tudo parecia maior, mais distante, como se eu tivesse entrado em um labirinto sem saída. O cão continuava vindo atrás de mim, sempre a poucos metros de distância, nunca diminuindo o passo, nunca sumindo da minha vista. A cada vez que olhava para trás, lá estavam aqueles olhos incandescentes me fitando. Quando cheguei perto do cemitério da comunidade, que ficava exatamente no meio do caminho, o ar ficou mais gelado ainda. As cruzes brancas iluminadas pela lua davam a impressão de que alguém estava me observando por entre as sepulturas. E foi nesse ponto que o cão rosnou alto pela primeira vez. Um som tão profundo, tão forte, que ecoou por todo o campo e fez meu coração quase parar.
Senti que não estava lidando com um animal comum. Era algo diferente, algo antigo, algo que carregava consigo um peso sobrenatural. Apertei o passo e comecei a rezar em silêncio. Cada palavra parecia me dar um pouco mais de coragem, mas ao mesmo tempo o cão parecia perceber minha agonia. Ele começou a se aproximar. Eu já não tinha mais dúvidas de que, se ele quisesse, poderia me alcançar em segundos. Mas não. Ele apenas vinha, lento, controlado, como se alimentasse do meu medo. Foi então que aconteceu o primeiro momento em que pensei que não sairia vivo dali. Ao passar pela última curva antes da minha casa, ouvi outro som vindo da mata, uivos longos, profundos, que pareciam responder ao cão que me seguia. Não era apenas um. Havia mais. Talvez 2, 3, ou até mais criaturas espalhadas pelo mato escuro, me cercando. O medo tomou conta de mim, e sem perceber comecei a correr. Corri com todas as forças, ouvindo atrás de mim o tropel das patas e os uivos que ecoavam cada vez mais perto. Cheguei em frente ao portão de casa quase sem fôlego, com o coração disparado. Empurrei o portão com força e entrei tropeçando. Minha mãe ouviu o barulho e correu para ver o que acontecia. Quando tentei explicar, mal conseguia falar, a garganta travada de tanto medo. Ela me puxou para dentro e fechou a porta depressa. Perguntou o que tinha visto, e quando contei, ela apenas olhou para mim com uma seriedade que nunca vou esquecer. Disse que não era a primeira vez que alguém naquele povoado falava de um cão negro que aparecia na estrada, principalmente em noites de lua cheia. Alguns diziam que era a alma de um homem que havia feito pacto e estava condenado a vagar como animal. Outros acreditavam que era o mensageiro da morte, que aparecia para aqueles que estavam destinados a sofrer uma grande perda. Passei a noite em claro, ouvindo do lado de fora passos pesados circulando a casa. Os cachorros do quintal estavam inquietos, mas não latiam, apenas gemiam baixinho, como se soubessem que o que estava lá fora não era deste mundo. Por volta das 3 da manhã, o silêncio voltou. Nenhum passo, nenhum rosnado, nada. Só então consegui dormir, mas mesmo assim tive pesadelos terríveis. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que tinha sido apenas um cachorro qualquer. Mas como explicar os olhos de brasa? Como explicar os uivos que respondiam de diferentes pontos da mata? Como explicar o silêncio da noite, tão pesado que parecia sufocar? Até hoje não encontrei respostas. E, para ser sincero, nem sei se quero encontrar. Alguns anos depois, um vizinho contou que também tinha visto o mesmo cão, parado na beira da estrada, olhando fixamente para ele. Esse vizinho não teve coragem de continuar andando. Correu para dentro de casa e passou mal durante dias. Outra vez, um senhor mais velho falou que já havia escutado histórias semelhantes desde a juventude. Isso significa que a aparição do cão negro não era algo recente, mas uma presença constante, algo que assombra aquela região há décadas. Hoje, já adulto, ainda moro perto daquela estrada. E em noites de lua cheia, quando o vento sopra forte e o silêncio toma conta, evito ao máximo sair de casa. Não quero reviver o que vivi. Não quero sentir novamente aqueles olhos me encarando na escuridão. Mas às vezes, mesmo dentro do meu quarto, juro que ainda ouço, bem de longe, um rosnado baixo, profundo, como se viesse me lembrar que ele continua por aí, esperando a próxima vítima. Eu sei que muitos vão ouvir essa história e tentar explicar com lógica, dizendo que era apenas um cachorro grande, talvez um Doberman, talvez um vira-lata assustador.
Mas no fundo, quem já passou por uma experiência sobrenatural sabe reconhecer a diferença. Aquilo não era um animal comum. Aquilo tinha uma aura, uma presença, uma energia que nenhuma criatura viva poderia carregar. Por isso, eu pergunto a você que está me ouvindo agora: você acredita que existem cães negros assombrando estradas no interior? Já passou por algo parecido? Conhece alguém que já tenha visto ou ouvido falar desse tipo de aparição? Quero muito que você deixe seu comentário contando sua experiência, porque sei que não estou sozinho nessa. E se essa história fez você sentir aquele arrepio no fundo da alma, se conseguiu imaginar cada detalhe dessa noite e se você acredita que o sobrenatural pode estar muito mais perto do que pensamos, eu te peço, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos que também gostam de histórias de terror e se inscreva no canal. Aqui sempre trago relatos reais, contos assustadores e mistérios que não podem ser esquecidos. A cada semana uma nova história, e talvez, quem sabe, a próxima possa ser a sua. Agora vou deixar o silêncio tomar conta novamente. A noite está avançada e, quem sabe, lá fora, em alguma estrada de terra, um cão negro de olhos de brasa ainda caminha, esperando para seguir mais alguém até em casa. Boa noite.